Olá, gente, é o Teus Stefanadas, um programa que te convida a pensar e repensar sobre aquilo que nos move e nos transforma. E eu sou o Stefano Florici, eu sou professor de Economia da Cultura, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Convido vocês a Stefanar com a gente. Beijão. Investigar, examinar, esquadrinhar, averiguar. Esses verbos, ou melhor, a prática desses verbos, são constantes na rotina de quem leva a vida como pesquisador. Ou você achou que eu ia falar de detetives? Pois é, muitas vezes a sensação de nós pesquisadores é de que somos detetives, uma sensação bem parecida. Eu pesquiso fenômenos econômico-culturais há 30 anos e posso afirmar que para fazer ciência com destreza, com seriedade, é preciso de mais do que um bocado de faro, motivação e curiosidade. Essas coisas são importantes, muito, mas a gente precisa de método, a gente precisa de rigor, a gente precisa de uma visão treinada para reconhecer, compreender e priorizar aquilo que nem todo mundo enxerga à primeira vista. É aquilo que eu digo sempre para os meus alunos, são os modelos que nos fazem perceber o mundo. Agora, imagine quando esse olhar lindo, né, científico, curioso, porém rigoroso, se volta para o futuro da Terra. Quando o foco da pesquisa nos dá chaves para entender o que pode acontecer com o nosso planeta, com o nosso querido planeta Terra, a nossa casa. É o caso, por exemplo, de quem estuda áreas remotas, como os desertos e as regiões polares. Especificamente falando das regiões polares, vamos pensar, o que será que a neve nos conta? O que está acontecendo com o manto de gelo que chega a ter 5 km de profundidade, ou próximo a isso, em algumas regiões do Polo Sul? O que é que está acontecendo com as águas oceânicas? Como é que tudo isso pode impactar, mesmo a milhares de quilômetros de distância da gente? Como é que isso pode impactar a nossa vida? E, talvez, mais importante ainda, como é que esse conhecimento deve ser usado? Coletivamente, para que a gente possa tomar decisões melhores. Porque, no fundo, esse é o grande papel da ciência. Nos dar conhecimento para que a gente possa tomar boas decisões. Para responder, discutir e comentar sobre essa e várias outras perguntas, eu tenho a honra de receber aqui, a honra mesmo, o professor Jefferson Cárdia Simões, que é pioneiro no Brasil no estudo do gelo. E já esteve 27 vezes no Polo Sul e 2 vezes no Polo Norte. E ele é também fundador do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também liderou a mais recente expedição científica à Antártica, aqui agora no início deste ano de 2025. Jefferson, então, muito bem-vindo aqui hoje para o Stefanadas. Muito obrigado por estar stefanando com a gente hoje aqui. Aqui no Stefanadas, Jefferson, a gente valoriza muito a ciência, sabe? E você como professor e eu também como professor, a gente sabe que ela está meio que... Eu não vou dizer que ela está numa corner, né? Ela não está encurralada, né? Mas ela nunca teve tão desprestigiada, pelo menos no meu tempo de vida, né? Então, hoje a gente vai... né, vamos valorizar a ciência, vamos falar de coisas legais, centrados na ciência, e vamos discutir coisas muito interessantes sobre gelo, história, muita coisa interessante aí, então, gente. Vamos lá. Eu queria começar, Jefferson, te perguntando, assim, explicar para a gente que a maioria de nós não sabe o que é a glaciologia e como é que você foi parar na glaciologia? É uma longa história, mas basicamente a glaciologia é a ciência que estuda a água na forma sólida. Isso pode ser no planeta Terra, aliás, 10% do planeta Terra em área é coberto de gelo. O gelo chega a quase 5 km de espessura, o máximo neste planeta, mas também em corpos extraplanetários, e não é só meteoritos, por exemplo, as calotas de gelo de Ganimedes Europa, satélites de Júpiter e outros corpos celestes. Mas no caso específico que nós trabalhamos aqui no Brasil, é entender como essas massas de gelo regem tanto as correntes atmosféricas e oceânicas. Além do caso, é claro que elas mantêm o melhor registro das mudanças da atmosfera, da química da atmosfera e do clima ao longo de milhares de anos. E aí entra na minha área de conhecimento. A segunda questão, como é que eu parei nisso?
conhece aquela história de ter a mente aberta para ter as ideias corretas no momento correto? Eu estava me formando em geologia aqui pela URGS. Inclusive, foi um período de crise econômica de 1982 e estavam criando o Programa Antártico Brasileiro. Aí eu apresentei uma proposta, inclusive eu tinha saído para o mestrado, acabei fazendo doutorado direto, e a minha alma mater, que é o Scott Polar Research Institute da Universidade de Cambridge. O Scott Polar, só por curiosidade, foi fundado em homenagem aos 5 que morreram naquela viagem fatídica até o Polo Sul, a pé. Meu Deus. E isso no verão de 2011 e 2012. E, Jefferson, eu me lembrei agora de uma imagem da minha infância, início da adolescência, 1982, Guerra das Malvinas. Como era? Barão de Tefé? Como era o navio? Exato. O Barão de Tefé foi o nosso navio pioneiro. Foi o primeiro comprado pela Marinha do Brasil para ir para a Antártica, mas eu acho que já fazem 20 anos que foi por Ferro Velho. Foi por Ferro Velho. Daria um bom museu, mas não deu para mantê-lo. E desde então nós temos 2 navios. Hoje nós temos 2 navios. Um é cargueiro, que é o Ali Rongel, e o navio científico, que é o Almirante Maximiano, que esse foi adquirido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles ficam em Rio Grande ou... Não, eles ficam no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e descem geralmente por final de setembro, início de outubro, passo aqui em Rio Grande para pegar uma série de cargas, tem uma estação de apoio lá, na FURG, e aí nós descemos quem vai. Mas o grupo específico da Rússia... Da Rússia, eu estou com a Rússia porque eu ando trabalhando com eles. Mas o grupo específico aqui da URGS, nós somos diferenciados, e na verdade não é só nós trabalhamos em conjunto com colegas do INPE e também da Estadual do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos entre 2.000 a 2.500 quilômetros ao sul da estação brasileira, Estação Antártica Comandante Ferraz, e em temperaturas muito mais agressivas, temperatura média ao redor de menos 35. Nós tivemos que fazer toda a logística independente da Marinha, porque a Marinha está no mar. Nós voamos com aviões que aterrissam no gelo e depois com aviões de esqui, tratores polares, em cima do manto de gelo da Antártica. Então é um ambiente muito mais extremo e necessita coordenação e liderança em uma situação similar a subir montanhas de alta elevação, mas pelo menos nós temos ar. Pelo menos. E é aquela questão de saber o que está entusiasmado, fazer o que está previsto, ter uma programação para o caso de problemas, desastres, protocolos, etc. Protocolos e contingências. Como eu vejo muito a questão de treinamento e evitar aventura. Aventura que eu digo é aquela ideia absurda de não ter programação e vamos ver o que dá. Sim, que era mais ou menos na época romântica, né? Sim, a gente chama até a época heróica da exploração polar, que é a década de 1896 até 1920, quando o pessoal não tinha equipamentos adequados, não tinha roupas adequadas. Passava frio, na verdade, e hoje nós temos tecnologia. Eu até brinco entre o momento que eu comecei, que eu comecei a ser treinado em 84, lá em Cambridge, e agora a gente usava bússola, agora tem GPS. A gente usava rádio VHF, agora tem telefone satelital. Tu liga para casa, faz a lista de compras. Tu fica até um pouquinho... sem graça, que não tem mais aquele mistério de ficar isolado 2, 3 meses, o que tinha ainda em 1990. E eu fiquei com a curiosidade, que você falou Rússia, né? Você falou russos, Rússia. E eu estava pensando exatamente quando eu falei, uma pergunta da época da minha infância, início da adolescência, Barão de Tefé. Eu me lembro naquela época, eu gostava muito de ler, sempre fui uma criança muito interessada por leitura, que a região antártica era dividida, né? Tinha a parte da União Soviética, Estados Unidos. E eu me perguntava, na minha inocência de criança, o que a União Soviética lá em cima tem a ver com a Antártica aqui embaixo? Como fizeram essa divisão, Roberto? Assim, na verdade, não houve divisão nenhuma. Existem 7 países, que não inclui as 2 superpotências daquela época. São 7 países que fazem reivindicações territoriais.
E na década de 50, essa é a origem do Tratado da Antártica. Na década de 50, a comunidade internacional estava com medo que a gente tivesse um neocolonialismo e divisão da Antártica, o que poderia levar potencialmente, né, a conflitos. Aí se fez um tratado em 59, válido a partir de 61, que ao mesmo tempo que esses 7 países não deixavam de manter as suas reivindicações, todos os outros signatários não reconheciam. Realmente congelou a situação no tempo. E o que diz? O que vale é o que estava até 59. E esses 7 países é Argentina, Chile, Reino Unido, evidentemente. Por causa das Malvinas? Não, as Malvinas que casou depois. Que eles tiveram reivindicações separadas. Né? Inclusive, depois da guerra, eles separaram as reivindicações, que antes era junto. A Noruega, como eu falei, a França, a Austrália e Nova Zelândia. São esses 7 países que fizeram reivindicações, eles ainda dizem que é deles. E a Noruega por quê? Por causa do Amundsen? Não, a Noruega por causa da caça à baleia. Durante muito tempo, baseado na ilha da Geórgia do Sul, que também é reivindicado pela Argentina. Que é inglesa, né? Que é inglesa, é britânica. Então, com esse arcabouço, é claro, durante mais de 60 anos, foi evoluindo. Hoje são uma série de protocolos de conservação de tudo que é tipo de espécie, de focas, e um protocolo muito forte a partir de 91 de preservação ambiental de toda a região do tratado, que é o sul de 60 graus. E esse é o regime jurídico. Então, essa é a história. Por que o Brasil está lá? Evidentemente, 2 questões básicas. Posição estratégica, está no entorno estratégico do Brasil. É claro que nós temos interesse, inclusive, para evitar que só caia na mão dos países mais desenvolvidos, defender nossos interesses de neutralização, inclusive de reivindicações territoriais, que o Brasil não reconhece nenhuma. E o outro aspecto é a ciência. A ciência por 2 motivos. Um é político. O tratado diz que nós temos que manter um programa científico constante para manter o direito a voto no tratado, das 29 potências que têm direito ao futuro de cerca de 8% do planeta Terra. E o outro é a ciência, principalmente pela questão do papel ambiental da Antártica na circulação atmosférica e oceânica, portanto, no clima, na biodiversidade e também até mesmo na história do planeta, na história geológica. Então, são vários aspectos que nos mantêm lá, nos atraem, e nós temos esse papel de liderar grande parte do programa aqui. Eu, por acaso, sou coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, que é a massa de gelo do planeta. Somos nós que fazemos cenários de derretimento de gelo, aumento no nível do mar e, cada vez mais, a questão de como é que a variabilidade do clima, há 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, a composição da atmosfera, como é que evoluiu. Foi essa ciência da glaciologia que conseguiu dar as evidências, por exemplo, do aumento dos gases de efeito estufa de maneira intensificada nos últimos 200 anos, 220 anos, muito mais do que no tempo histórico e pré-histórico. As coisas que você colocou, Jefferson, abriram 200 perguntas na minha cabeça. Sim. Mas essa última é tão importante que eu já vou trazer. Eu tinha pensado trazer ela um pouco mais para frente, mas já vamos colocar aqui. Vamos explicar para as pessoas como é que funciona, porque isso é fascinante. Tipo, se perfura o gelo, né, para buscar resíduos da atmosfera de chega-se até quanto? 800? Eu li alguma coisa sobre 800 mil anos atrás. 800 mil anos. Meus colegas italianos recuperaram 3 meses atrás gelo de 1 milhão de anos. E como é que nós fazemos? Então a Itália também está nesse grupo dos 29, né? A Itália é muito atuante, tem um programa forte, e nós cooperamos também com eles. Na verdade, é uma cooperação muito intensa entre esses 29 países. Mas, basicamente, inclusive a minha área de investigação, que eu fiz doutorado, doutorado, pós-doutorado, etc., que, primeiro, temos que entender que geleiras não são formadas que nem rios. Não são um rio congelado.
Não é que congelou, nem teria como congelar 3, 4, 5 mil metros de gelo. Na verdade, é formado pela acumulação ao longo de milhares de anos de neve, de cristais de neve. Precipitação, então. De precipitação. Mesmo sendo tão pouca na Antártica? Sim, mesmo no interior, sendo o lugar mais deserto do mundo, mas faz mais de 2 milhões que nada derrete. Na verdade, mais de 10 milhões de anos que nada derrete. 10 milhões de anos que nada... Não, gente... Então, isso vai acumulando. Só que esse cristalzinho de neve, é um cristalzinho que, né, que a gente vê, o floquinho de neve, ele guarda a composição química da água daquele momento, tudo que é sujeira, micropartícula, pólens, também poluentes no período mais recente, variabilidade de temperatura, se tinha mais desertos ou não no passado. E com isso você pega, fura. Eu, com a minha tecnologia aqui, eu só furo 150, 200 metros, isso me dá no máximo 2 mil anos de dados. 2 mil anos. E os meus colegas, os russos, já chegaram a 3.720 metros de perfuração. Meu Deus. Isso vai para o laboratório, no estado sólido, e lá a gente faz uma bateria de análises químicas e começa a reconstruir a história da química da atmosfera e das variações climáticas. Aí eu posso te dizer, clima do ano 2000, de 2.000 anos atrás, foi mais quente, mais frio, mais úmido, tinha mais poeira na atmosfera, teve algum evento que marcou, por exemplo, erupções vulcânicas que deixaram várias vezes o planeta Terra aí no período histórico sem verão durante 1 ou 2 anos. Tipo, isso Krakatoa... tá lá. Sim, o Krakatoa está lá. No período dos últimos 200 anos, tem uma coisa muito mais importante, que foi o Tombora, que em 1815 deixou 16 sem verão e com uma grande mortandade. Tombora também é na Indonésia, né? Ele era daquela região? O Tombora é da Indonésia. E 800 mil anos, os italianos chegaram perto de 1 milhão de anos, né? Exato. Assim, quando a gente olha esse período, tipo, 1 milhão de anos é mais ou menos a época do aparecimento do Australopithecus, né? Os nossos primeiros... Agora não me lembro de cabeça, mas os hominídeos já estavam bem evoluídos. Estavam começando, chegando que há 300 mil anos a espécie, o sapiens, já começa a evoluir. Se a gente olha isso, desculpa, Jeff, se a gente olha esses números assim pela uma primeira vez, digamos que você fez seu doutorado, seu pós-doutorado... Só corrigindo, não os sapiens, né? Mas depois corrige, que é os que precederam os sapiens realmente... 300 mil, né? Não, ele começa a expandir, mesmo a ocupar e a competir com o Neandertal e outras espécies num período mais recente. Mais recente, né? Antes ele estava limitado lá na África, né? Ele vai, a partir dali ele vai se expandir. Aí já entra na questão arqueológica, antropológica, mas... Eu te cortei, vamos lá. Depois você... Não, que é tanta coisa... Gente, olha, eu estou aqui fervilhando de... Se você, digamos uma imagem, assim, você fez o doutorado, pós-doutorado, e por algum milagre nunca tinha visto esses dados, né? E de repente você vê esses dados de 1 milhão de anos de evolução, ou de mudanças climáticas. O que é que mais lhe chama a atenção? Os ciclos glaciais e interglaciais. Contrário do que as pessoas acham, geralmente, que nós tivemos um período muito frio, que durou milhões de anos. Não, tem ciclos. Ciclos bem claros. Nós temos, durante os últimos 4, 5 milhões de anos, nós temos glaciais de 100 mil anos, interglaciais entre 10 e 20 mil anos. Nós sabemos que nós estamos no meio do interglacial. Certamente você vai me perguntar quando é que esfria. Quando é que esfria de novo? Nós estamos aqui entre 10 a 15 mil anos. De esfriar de novo, né? Então, isso é outra coisa. Quando tu fala com o negacionista, sempre quer dizer, não, vai esfriar, não sei o quê. São ciclos naturais. Não o que está ocorrendo nos últimos 200 anos. Não o que está ocorrendo nos últimos 200 anos. Então, mas a gente sabe. Então, nós temos quase que um marca-passo que dá os passos dessas variações climáticas nessa escala temporal maior. Essa escala de 1 milhão de anos. De 1 milhão de anos. Cada 100 mil anos, 10, 15 mil anos de mais quente, e aí de novo. E alguns até suspeitam que pode ter um impacto na adaptação e evolução da espécie humana nesse processo. Por exemplo, a última terminou quando? O auge da última glaciação foi há 18 mil anos. E terminou, a gente sabe bem, há 11.600 anos. Coincide com o fim da megafauna no continente americano? Também, mas ali
Até hoje tem discussão se é o impacto humano climático só ou já com a expansão humana para o sul, para da caça. Então provavelmente são vários fatores de como maneira sempre na conjunta, vida, né? como tudo. É complexo, não é só uma solução. Uma solução. E assim, romanticamente falando, vamos imaginar uma cena da era glacial. Sim. Partindo da América do Norte, né? O gelo descia até o quê? Pegando o mapa americano, chegava até o Texas? Não. Esse é outro mito. No momento, como eu falei, 10% do planeta está coberto por gelo. No auge do último idade do gelo, estava 30% do planeta coberto de gelo. E aonde é que atingia na América do Norte? Até Nova York. Até Nova York. Então Chicago estava, mais ou menos. Estava. Toda aquela região, os Grandes Lagos, inclusive tem... O Maine estava, né? O Maine, certamente. A gente tem... Tu chega no Maine e basicamente não tem solo. Tem 10, 20 centímetros, porque cresceu nos últimos 12 mil anos. Então, isso está bem mapeado, porque deixou resquícios dessa atividade recente, em termos geológicos, muito recente. Chegava até ao norte de Londres, mas não em Londres, um pouquinho mais ao norte. Chegava no norte todo o Báltico estava coberto de gelo. Né? O norte da Alemanha. Não chegou nos Alpes, então? Aí o Alpes é outro centro. Uhum. É que nem aqui. A Antártica nunca conseguiu se expandir além do continente antártico, o manto de gelo. Só que os Andes eram uma geleira só, uma massa de gelo só, desde a Patagônia até um pouco ao sul ali de Santiago, um pouco mais ao sul. E Jefferson, vindo de baixo para cima, o gelo ia até onde? Assim, a espessura? Durante a era glacial. Então, ele não se expandiu para a Patagônia? Não, na Patagônia, exatamente o centro dessa glaciação foi nos Andes. E ali expandiu para os dois lados. Perfeito. A Austrália, ela chegou a ter alguma coisa na era glacial? Tem algumas montanhas que aí, hoje em dia só tem neve que tiveram geleiras. E é claro, a Nova Zelândia estava grande parte mais coberta de gelo do que hoje. E se a gente pega, por exemplo, o nosso país, né? O Brasil já era geologicamente o que ele é hoje, né? Porque 1 milhão de anos não é nada geologicamente, né? Como era o clima aqui nesse auge? Olha, essa é uma coisa que ainda não está respondida, mas é um esfriamento de entre 4 a 6 graus mais frio. Na média, mas tinha 6 graus. Imagina, a média de Porto Alegre hoje, eu acho que está com aumento, deve estar ao redor de 20... deve estar ao redor de 19 graus. Imagina a mediana anual, né? Imagina 6 graus mais baixo. Uau! Então São Joaquim, Santa Catarina era russa, assim, né? Tem feições, inclusive lá no Itatiaia, do que a gente chama o ambiente pedreglacial. Congelava o solo, mas não chegava a acumular neve. Para ter geleira tem que acumular neve. Tem que acumular neve, né? Mas assim, então, voltando um pouco para a ideia do clima, né? Tá, então, a coisa que mais chamaria atenção é essa harmonia, como é que a gente poderia dizer? É um ciclo harmônico quase... Exatamente, esse ciclo harmônico. Ele vai se repetindo e interessante. Nós temos várias evidências separadas e a variação da temperatura vai também junto com a variação dos gases de efeito estufa. Porque o efeito estufa é um processo natural que nós só estamos intensificando. As pessoas não se dão conta, quando pega negacionista de clima, é que se não fosse o efeito estufa natural, e portanto ele existe, não dá para dizer que não existe, isso é uma burrice. A temperatura média do planeta, que hoje é ao redor de 15 graus, seria ao redor de menos 15. Nós não teríamos vida como existe. O que nós estamos fazendo é intensificando e de maneira acelerada. E aí que está a principal preocupação. Não é a mudança do clima em si, é a velocidade dessa mudança. E aí você conhece, né? Se adaptar a rápidas mudanças é muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora eu fiquei muito curioso. Uma diferença de 30 graus, de 15 positivo para 15 negativo. Essa diferença é resultado do efeito estufa natural do planeta. Exatamente. Explica pra gente, Jefferson, o que é esse efeito estufa natural? Como é que ele funciona? Olha, basicamente é o seguinte, o planeta Terra tem uma temperatura de equilíbrio. O que é isso que a gente quer dizer?
toda a energia que chega do Sol tem que sair, porque senão aquecia infinitamente. Virava uma Vênus. Vênus é meio... né? Mas aí por causa da composição também do efeito estufa Química. mais intensificado, que a atmosfera de Vênus é basicamente CO2, né? Dióxido de carbono. E cai chuva ácida lá também. Meu Deus, que paraíso. Paraíso. Mas o que acontece? A radiação vem numa forma que a gente... Aí tem que entrar um pouquinho de física. Vem como radiação curta, que é o raio solar que você pega hoje, no dia de sol aqui fora. Vitamina D. Direto. Ele entra, ele atravessa a atmosfera, bate tanto nas nuvens, mas principalmente na superfície do planeta, e essa energia é absorvida. Essa energia vem em ondas curtas porque a temperatura do Sol é 6.000 graus. Na superfície. Na superfície, é claro. Lá dentro é 1 milhão. A superfície da Terra vai emitir essa energia, mas como radiação longa. E a radiação longa não é transparente a certos gases, inclusive ao próprio vapor d'água. Isso tudo faz o quê? Que essa radiação, cedo ou tarde, ela tem que ser transmitida, mas ela retarda. Muito. E mantém uma temperatura mais estável. Se a gente achasse todos os gases, a Terra teria a mesma variação de temperatura que tem... Marte? Não, que tem a Lua. Que tem a Lua, né? Porque a Lua salta de menos 120 para 120, entre a fase exposta e a fase não exposta ao Sol. Já imaginou 240 graus de variação? Isso explica um pouquinho também essa enorme variação nos desertos, à noite e dia? Sim, explica. É uma das razões porque os desertos têm muito menos umidade. Mas aí também é o vapor d'água que segura. Então, sempre é uma das grandes questões qual é a proporção do vapor d'água. Nós sabemos que o vapor d'água também tem uma contribuição importante, mas não é ele que está aumentando. E já que a gente está falando da questão, dessa questão da aceleração, o que se sabe sobre isso? Assim, quando é que se começou? Quando é que veio o primeiro sinal, assim, dentro da história científica, digamos, da climatologia? Quando é que apareceu o primeiro sinal? Quais foram os alertas? O que é que se fez? Olha, o primeiro sinal era no final do século XIX, quando Arrhenius e outros começaram a fazer os cálculos. Isso olha aqui, nós temos esse processo, se aumentar esses gases, vai aumentar. Aí, em 1958, só se começou a fazer medidas diretas na atmosfera. Para entender isso, põe uma bombinha aqui fora da janela e começa a medir. Em lugares isolados. Não vale medir em Paris, Londres, Porto Alegre, tem que ser num lugar. O que é um lugar isolado? No Polo Sul Geográfico, foi em 4 estações. No Polo Sul Geográfico, no Mauna Loa, no Havaí, numa ilha isolada na Nova Zelândia e no Ártico. E isso a gente tem essa série que a gente chama temporal desde 1958. Mas só isso não convence, né? Aí foi a equipe de Grenoble, lá onde eu fiz o pós-doutorado, junto com os russos, desenvolveram a técnica de tirar as bolhas de gás retidas no gelo. E aí a gente começou a ver. Vai numa concentração durante os últimos 11.000 anos, basicamente a mesma. Vou dar um número, 280 partes por milhão. E aí dispara. 1800 começa a aumentar, chega no século XX. Então a Revolução Industrial começou a fazer efeito imediato. Começou a fazer imediato com a queima de carvão. E isso acelera. E principalmente acelera no pós-guerra. No pós-guerra. Aí vai embora, o crescimento é exponencial. Para te dar uma ideia, começa com 280 e hoje eu digo, 3 semanas atrás, foi medido, está 430. Isso aí dá quase 50% em 200 anos. É mais, um pouco mais. E essa variação de cerca de 50% dessa concentração, que impacto tem em termos de graus Celsius de elevação, digamos, da temperatura? Bom, a gente já sabe... É possível fazer essa relação? A gente já sabe que aumentou 1,5 graus. 1,5 graus. Desde 1840, 1850. Se nós... Vamos supor... Teórico, se nada fosse mais feito de emissão, o planeta ainda vai aumentar mais 1,5 graus. 1 grau com certeza. Né? Então, a gente está fazendo cenários para 2100 de até, se nós negociarmos alguma coisa, de mais 1 grau, 1,5 graus. E isso tem que ser tomado ações logo.
Para que fique nisso. Fique nisso, porque senão a gente pode perder o controle e ir a 4 graus. Imagina 4 graus na média. E aí eu ia lhe perguntar isso. Assim, o que é que esse grau e meio a mais nesses últimos quase 200 anos, né? O que é que é 1,5 grau a mais? Porque para gente que não entende de climatologia, é um número que parece pequeno, né? Parece pequeno, mas lembre... E aí tem outro mito. O auge da ultimidade do gelo, o planeta só estava 8 graus mais frio. E nós aumentamos 1,5 grau em 150 anos, 160 anos. Isso já dá e isso está dando... Os cenários esses que a gente fez, a comunidade climatológica fez há 30 anos atrás, é o que nós estamos vendo. Intensificação dos eventos extremos. Porto Alegre é vítima disso. Vai ocorrer de novo. O problema é a intensidade que vai ocorrer. Não vai ser 2024 toda hora, mas vai ocorrer de novo. A gente sabe. Secas. O nível do médio do mar está aumentando. Provavelmente agora nos próximos anos já vai chegar a 1 centímetro por ano. Está mudando as correntes oceânicas. Agora volta e meia vem alguém surpreso que está ficando quente aqui a nossa costa. Litoral. Porque existe uma confluência importante de 2 correntes, que é a das Malvinas com a corrente do Brasil. Geralmente o Rio Grande do Sul está ao sul dessa confluência no inverno, as águas não mais cálidas nem chegava aqui. O gaúcho sabe disso quando vai tomar banho. E nos últimos anos nós estamos vendo que, inclusive junto com Mãe d'Água, está ficando mais agradável. E para tu ver, alguém é beneficiado com essas mudanças. Mas nós estamos vendo claramente isso. Tipo, essa junção está mais baixa? Essa junção está indo mais para o sul. Jefferson, eu queria te perguntar, uma curiosidade que eu tenho, se você consegue nos explicar de uma maneira relativamente simples. Esse processo todo fantástico do clima, né? As correntes, os ventos, o movimento da Terra, as correntes oceânicas, a influência que isso tem no clima. Eu li alguma coisa uma vez sobre um suposto perigo que pode haver com um certo derretimento de gelo lá na região mais ao norte do planeta, Groenlândia, Polo Norte esfriando talvez um pouco a corrente do Golfo. Isso criaria, digamos, uma possibilidade de períodos mais frios no norte da Europa. Quando a gente olha assim, digamos que você esteja dando agora o Climatologia 101 aqui, né, quando a gente vai estudar clima, né, que a gente ouve, é uma coisa muito recorrente essa questão das correntes marítimas. Você ouve muito falar. Sim, claro, porque o sistema é casado, acoplado. Como é que funciona, de modo geral, esse sistema global climático? Assim? Quais são as peças principais? Basicamente, qual é a razão por que nós temos clima? Primeiro, porque a gente tem uma falta de balanço de energia entre os trópicos e as regiões polares. No meu jargão, a gente perde mais energia que chega do Sol nas regiões polares. E nos trópicos, ao contrário. Recebe tanta energia e emite pouco em relação. E aí tem um segundo fator. Nós temos água e, se não tivéssemos água e atmosfera, não haveria essa troca de energia. Nós temos esses fluidos. É isso que gera o clima. Fantástico. Tá? Basicamente é isso. Agora, nós temos que se lembrar que a atmosfera é uma camadinha, isso é outra questão que não se dá conta, que é uma camadinha de 10 quilômetros. A troposfera, né? A troposfera é onde está 95% a 99% da atmosfera. Que é o que interessa para a gente. É então. O que interessa. Essa coisa de mesosfera, estratosfera... Não, interessa em termos de radiação solar, em termos de ionização, em termos de... Por exemplo, o buraco de ozônio é na estratosfera. Mas é muito fácil de modificar. E, além do que, ela responde muito rápido a variações do Sol. 1 mês a 2 meses. Nós sabemos isso. Olha, nós assim começamos o inverno, nós ainda estamos respondendo a mudanças que ocorreram nas últimas 5 semanas, 6 semanas. Daqui 4 semanas que vai chegar o período mais frio. E aí já vem a primavera, etc. Os oceanos podem levar quase 800 anos, porque eles têm camadas, têm diferentes níveis. Mas aí, olha, a camada superficial, principalmente os primeiros metros,
responde imediatamente. E os primeiros 100 metros ainda são as correntes superficiais. Quando tu vai entrar em correntes profundas, inclusive a maioria delas formadas embaixo do gelo das duas regiões polares, o processo é mais curto, mais longo. Isso dificulta a modelagem. É claro que agora nós estamos se aproximando cada vez mais a modelar tudo isso em diferentes escalas de tempo. Mas não é tão simples assim. Mas é isso que gera toda a variabilidade do clima. Então, essencialmente, são diferenças de temperatura que são fruto de diferentes retenções de energia do Sol. Exato. Que causam essas diferenças. Exato. Causa isso. A água é bom, tem uma capacidade térmica enorme, o ar não tem, e respondendo em diferentes escalas temporais. E aí é bem claro, não é, quando a gente fala em mudança do clima, não é só a atmosfera que está aquecendo, a camada dos oceanos, a superfície do oceano está mais quente. Então, sem querer ser, como a gente estava conversando antes, né, Jefferson, antes do programa, sem querer ser radical nem de um lado nem de outro, tentando encontrar um equilíbrio de bom senso, assim, existe um perigo concreto com o aquecimento global para a gente? Sim. Tá? O concreto é o seguinte, é o que nós estamos vendo, e já estava nos diferentes cenários, que a gente trabalha, vamos dizer, entre cortar toda a produção e um laissez-faire. Laissez-faire é o vai que racha. Vai que racha, né? E dane-se, isso é tudo fantasia e vamos ver o que vai dar. E alguns economistas ortodoxos acham que o mercado vai solucionar esse problema, né? Não vai solucionar porcaria nenhuma. Então, daqui, evidentemente, deve ser um cenário intermediário, conforme negociações, etc. O aumento da variabilidade climática já está claro. Está aumentando. Nós vamos ter, o que eu falei, mais secas, mais enchentes, ou pior ainda, não é nem a enchente em si, é a precipitação cair tudo num momento muito curto, que nem ocorreu em Porto Alegre em 2024. Não tem maneira, com aquele volume de água, foi quase 50% de toda a precipitação do ano em 10 dias, que ela vai fluir, vai ir para o... não vai causar problemas. Nós já estamos vendo, evidentemente, no hemisfério norte maior a frequência de furacões. Aqui tem aparecido alguns fenômenos mais intensos. Ciclones extratropicais estão se tornando mais frequentes. O oceano está se tornando, isso é um problema, está se tornando mais ácido. E o ácido é devido também à absorção do CO2, que forma esse ácido fraco e aí vai atingir o principal, entre aspas, pulmão do planeta, que são os micro-organismos, o fitoplâncton dos oceanos. Eles morrem com essa acidez. Eles não conseguem formar com tanta eficiência as suas carapaças, que são de carbonato de cálcio. Esses cenários estão bem claros, além de inundações, principalmente naquelas áreas que estão abaixo de 1 metro. Porque o pior cenário aí está entre 30 centímetros até 50 centímetros de aumento do nível do mar, mas isso é vertical, imagina quanto avança. E o caso pior da comunidade científica é até 1,10 m, 1,20 m no aumento do nível do mar. Em que período até? Até tudo isso, cenários até 2100. Até 2100. Que agora já fazem 75, só fazem 75 anos. Nós começamos a fazer isso quando tinha 110 anos para correr. E houve campanhas de desinformação, etc. Então, são 35 anos já que se fala sobre isso e que agora as evidências estão se acumulando. E deu a mudança que houve nesses 35 anos era dentro do esperado ou foi mais acelerada? Foi mais acelerado, principalmente o que ocorreu nos últimos 5 anos. Mostra que tem algo que a gente não entendeu ainda do sistema climático. E aí que já começou há uns anos atrás, antes desses 5 anos, a questão de que o sistema climático não pode dar saltos. Saltos é o seguinte, pode ter estados de equilíbrio desse sistema em várias fases de temperatura e aí para voltar ao que era vai ser muito difícil. E esse que é o maior receio hoje. E porque 4 graus já vai ser muito grande o aumento, mas nós aí começamos a entrar em cenários catastróficos daqui 300 anos, que é um aumento do nível do mar de 5 a 6 metros. Porto Alegre vai para baixo d'água quase, está 7 metros ali
Boa parte do litoral do Brasil. Exato. Mas aí nós também estamos trabalhando já numa escala que foge às nossas gerações. A comunidade científica hoje trabalha na questão das próximas 2, 3 gerações. Porque é onde nós podemos responder, dado o nosso desenvolvimento científico. É claro que vai haver novas ideias, novos processos de retirar esses gases. Hoje começa cada vez mais sequestro de carbono, fazer a armazenagem, reduzir a emissão. É claro que a solução não vai ser simples. E outra coisa, nós não podemos achar que um sistema de geração de energia vai resolver tudo. Entrar na fantasia, vamos cortar todo fóssil, o combustível fóssil do dia para a noite. Isso não existe. Por outro lado, não pode fazer que nem gente que quer apostar ainda em carvão. Sim. Aí tu entra no processo de negacionismo. Nós temos que avançar essas tecnologias. O Make America Great Again tem um fascínio, não é, por combustível fóssil. Por combustível fóssil, que é um modelo, todo mundo sabe que está falido. E o que deu? Nós estamos vendo a BYD entrando a toda, expandindo no mercado, porque sabe que vai ser o caminho. Mesmo que não resolve o problema de geração de energia. Nós vamos ter que parar de ter alguns preconceitos, principalmente com a energia nuclear. Principalmente com a energia nuclear, né? Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso. Com o avanço tecnológico, inclusive, ela deve ficar mais segura também. Né? Ela já está na quarta, quinta geração. Tipo, Chernobyl seria algo pré-histórico, né? Pré-histórico. E ainda naquele processo de falta de transparência do governo soviético, né? Sem segurança nenhuma. Incrível, né? Aquilo foi... O pessoal não fala, principalmente, eu acho, porque aspectos ideológicos, que um dos maiores poluentes até a década de 90 era a União Soviética e a Europa Oriental. O Ártico estava contaminado com chuva ácida, não era só por causa dos Estados Unidos, era principalmente da Europa Oriental, os Trabant da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, queima de carvão, é um dos principais, construiu toda a economia baseado nisso. Combustível fóssil. Então, principalmente carvão, no caso deles, Polônia também. Então, é isso que nós temos que olhar. Então tem esses cenários. Querido, deixa eu lhe perguntar. Você acha que essa evolução, que literalmente a gente está não é nem na infância, a gente acabou de fazer a concepção da inteligência artificial. Você acha que isso pode, de fato, ter um efeito positivo na capacidade da gente encontrar soluções? É só uma curiosidade, como é que vocês, nesse ramo tão delicado da climatologia, veem a incorporação desses recursos? Assim? Eu creio que sim, principalmente na modelagem e de explorar um número infinito de variáveis. Mas o pessoal acredita que o que a gente vai continuar é fazendo cenários, não previsão. Previsão, pelo menos para a maioria dos matemáticos, é 15 dias. 15 dias. Tá? Previsão meteorológica. Aí tem um problema que o brasileiro não consegue distinguir a diferença entre weather and climate. Tá? Tempo meteorológico, por exemplo, sinóptico, que é o estado agora do clima. O clima é uma coisa mais... E o clima, tu tem que trabalhar com 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. Quando nós estamos falando de mudanças do clima, eu estou falando mudanças em médias, mudanças em cenários, mudanças em frequência de eventos. E isso, é claro, tu precisa um tempo longo para estudar. O outro não. Como é que vai ser o tempo amanhã em Porto Alegre? Por isso, pelo outro lado, só porque tem uma frente fria agora, ou amanhã vai ter uma onda de calor, não quer dizer nada. Que houve uma mudança do clima. Que houve uma mudança do clima. Querido, ainda dentro desse... Eu quero também falar um pouco depois sobre as viagens ao Polo Sul, que deve ser uma coisa fascinante. Mas para fechar esse assunto, que a gente não podia deixar de falar de climatologia, um assunto tão fundamental como esse, tendo uma pessoa aqui como o professor Jefferson, né, que é um especialista nessa área. Nesse sentido de clima que a gente estava falando, explica para a gente assim... A Antártica, ela é tão importante como... eu não sei se foi... Eu já falei. Isso já falou, né? Mas como é isso, querido? Bom, duas coisas que nós temos que se lembrar. Como eu enfatizei. O clima só existe pelo transporte de energia dos trópicos para regiões polares. Acontece que a Antártica é muito mais fria do que o Ártico. O transporte dessa energia é muito mais eficiente. E especificamente
Para os gaúchos, nós estamos exatamente sobre o lugar que dá o embate entre essas massas de ar que vêm, e perto dos embates das massas de água também, que vêm dos trópicos, com aquelas que vêm da Antártica. Os dois regem o clima. Esse é o sistema climático. Nós temos, infelizmente... Só um parênteses muito rápido. Isso explica porque essa região é uma das mais propensas a tornados, fora lá do Tornado Valley? Não, o tornado é um fenômeno totalmente diferente. Totalmente distinto disso. Tem que ter tensões entre diferentes massas de ar. Realmente está associado a regiões muito secas desse choque de o frio que vem e o calor que desce. Esse choque das frentes. Das frentes, o mesmo ano passado, a frente polar, que a gente chama, que é formada no oceano ao redor da Antártica, ela não conseguiu penetrar muito ao norte, porque elas chegam, essa semana elas estão chegando ao sul do Acre, ao sul da Amazônia. Cuiabá teve 10 graus. Exato, aí está vendo. O grande problema é que nem tinha eu brinco até, que nem tinha 2 mitos no Brasil, né? Que vem com aquela ideia de país, Deus é brasileiro, que não tinha eventos sísmicos, na verdade não tinha sismógrafos, e que o clima brasileiro é tropical, e que é uma visão, evidentemente, dos trópicos, de quem nunca é da região sul do Brasil, que sabe muito bem que é muito mais variável no seu dia a dia e que nós temos frio. E como? Essa semana, gente... Quer dizer, para os seus standards, né, que você está acostumado... Nós estamos nos subtrópicos aqui. E se você subir na serra, já é quase temperado o clima. É quase temperado. Tá? Então, essas diferenças são mitos que nós temos que desconstruir, e por isso a Antártica, na verdade, é tão importante quanto a Amazônia para o clima do Rio Grande do Sul. Nós só vamos conseguir entender a variabilidade se nós juntarmos os dois. Eu quero fechar essa questão da climatologia um pouco, mas é que vem uma pergunta atrás da outra. Como cientista, hoje, qual seria a fronteira? Assim, tipo, a grande pergunta da climatologia. Assim, essa é uma área que... alguma grande descoberta nessa área criaria um evolução? Antes, eu sou um paleoclimatologista, não eu estudo o clima do passado. O clima... Mas olhando então o clima do passado. Eu acho o que é que não foi respondido ainda? O que não foi respondido? Primeiro, aquela questão que eu já levantei, se o sistema climático tem diferentes estágios de clima. Tá? Como é que eu explico isso? Tem uma explicação bacana que foi feita pelo pessoal que trabalha não só com o clima, mas também com sistemas que dão saltos. Imagina você estar num caminhão, em cima desse caminhão tem um dado. Esse dado está para cima, tu está vendo número 1. Aí ele vem vindo o caminhão, ele bate num quebra-mola. Uma energia. O quebra-mola é uma energia que está dando. Aí o dado sobe e cai no 6. E fica no 6. Porque não tem mais quebra-mola. Ou seja, não teve... E é essa questão que não está respondida ainda. Né? Porque tem casos, e isso vem da minha área de conhecimento, que o clima mudou em 6, 7 graus, na média, no Atlântico Norte, em 50 anos, 60 anos. Já pensou? E ficou. Até teve outras mudanças, variações solares, etc. Não no Sol, mas de relações da órbita terrestre. Então, essa é uma das questões. Outra é melhorar a modelagem, que agora, com a inteligência artificial e com os computadores avançando numa velocidade cada vez maior, porque tudo é a questão de... Imagina, a atmosfera e o oceano correspondem de maneira diferente a entrada e saída de energia para o espaço, entrada de energia solar, tem diferentes tempos de resposta, tem diferentes estratos. A atmosfera tem estratos, tem camadas, só você olhar para o céu vendo nuvem vindo para um lado e outras nuvens vindo para o outro. O oceano, muito mais. Meu Deus. As águas mais profundas, que estão lá no fundo dos oceanos, são formadas embaixo do gelo e caem, mergulham e vão fazer uma circulação profunda. Nosso jargão é a circulação termalina, variação de temperatura e salinidade. Isso tudo afeta o sistema climático. Então, nós ainda temos muito para modelar. Isso é que eu estava pensando, como os economistas têm um pouco de mania de modelagem também, mas é claro que nós somos assim, bebês comparados com vocês. Eu fico imaginando modelar isso. Mas lembra que
O grande problema que eu vejo, e isso foi muito criticado pelas ciências da natureza, eu sou um cientista natural, é quando os cientistas sociais, humanistas, tentaram usar a tecnologia, as técnicas aplicadas às ciências naturais ao ser humano. A sociedade é muito mais complexa. É incrível, já imaginar. É. O mundo climático já é complexo, imagina. Então, esse foi um erro. E, do outro lado, nós também tivemos um outro problema, principalmente com pós-modernistas e outros, que achar que, então, isso não se aplica às ciências naturais, porque como eles não funcionam para eles, eles acham... O sistema climático é entendido, a gente tem uma boa noção do sistema, mas tem muita coisa para avançar. Na verdade, são duas culturas diferentes. Nós temos que, como isso é algo que a gente discute desde a década de 50, é como, nessas duas culturas diferentes, termos visões que sejam benéficas à sociedade e que analisem os prós e contras de uma maneira com consciência, com ética. Meu Deus, me veio mais uma pergunta aqui. É que é tão fascinante poder falar com pessoas que têm essa visão ampla que você tem, Jefferson. Eu tenho lido, eu como cientista social, eu tenho me interessado muito pelas correntes, né? Não são exatamente as climáticas, mas as correntes de pensamento que andaram mudando muito nos últimos anos. E teve um ressurgimento de um pensamento conservador nacionalista. E a gente até teve várias discussões nesse programa sobre isso, com muita elegância, porque a gente tenta evitar muita, controvérsia, porque aí cai naquela baixaria política que não tem nada a ver, que não é exato, que não é. Tu tem que entender esses processos. Exatamente. E uma característica do conservadorismo nacionalista, que tem muitas coisas sedutoras, eu não vou negar, é uma antipatia com o iluminismo. Sim, aí, mas é geral, não é só aqui. Nós estamos com um problema seríssimo que está ocorrendo, não na China, é incrível. Nós estamos vendo esse processo em grande parte da Europa, em grande parte dos Estados Unidos, nós estamos vendo o que está ocorrendo. Esse ataque às universidades faz parte disso. É um anti-intelectualismo, está relacionado, sim, a uma visão do fim do iluminismo. Isso que a gente já está... Faz uns 8 anos eu estava em Cambridge com um colega meu, que era professor lá, e a gente estava discutindo, Jefferson, eu acho que é o fim do iluminismo. Que é exatamente... Uau! Que é exatamente essa visão que é contra o racionalismo, inclusive. Como se esse racionalismo que levasse aos problemas que nós temos. O que não é. O que falta, inclusive, é o racional. Junto com isso, o que está ocorrendo? Uma volta a um fundamentalismo religioso, em vez de apostar na espiritualidade e na religiosidade de uma maneira mais ampla, em discussão profunda, que inclusive leva a discussões filosóficas. Não, eu vou fazer a interpretação literal de livros sagrados. Isso, aliás, é uma das origens que nós temos de parte dos negacionistas das mudanças do clima, de mudanças do meio ambiente como um todo. E, é claro, aí a questão do nacionalismo vem muito a questão como diz, os velhacos se esconde atrás do nacionalismo. Uma conversa que a gente estava tendo antes do programa, que a gente sempre conversa, é óbvio, antes do programa um pouco também. Você estava falando uma coisa que me chamou muita atenção, Jefferson, e eu queria, se você puder desenvolver um pouco mais isso. Tá. Essas buscas, né, digamos assim, por visões... eu chamaria alternativas no sentido, talvez, assim, de como é que se diz assim? Vamos chamar visões alternativas, né? Sim. Elas vêm, que muitas vezes essas visões são normalmente são extremamente pesadas, sim, né? Carregadas de pessimismo, e nos extremos, inclusive, incluindo bodes expiatórios. Bodes expiatórios, uma visão niilista. Exatamente. Tudo está podre, tudo não vale, nós somos os perfeitos. Exatamente. E nós temos a solução. Veja, por exemplo, ali na Argentina. Exatamente. Então, você tinha falado da questão cognitiva. Dá para desenvolver um pouco mais isso, querido? Olha, tem uma série de trabalhos na área de desinformação. Primeiro, do processo de negacionismo. Desinformação é mais complexo, que envolve o propósito. Né? Mas no negacionismo da ciência, da cultura, da informação, que alguns acham que está ocorrendo, principalmente com essa batalha contra a ciência? Um período
devido a crises econômicas, de um modelo econômico que não tem sido justo. Exato. Tá? Exato. Qualquer um com um pouquinho de cabeça vê o aumento da diferença socioeconômica. No mundo inteiro, isso. No mundo inteiro. Quem viveu no Reino Unido, eu cheguei lá, é uma sociedade de classe média hoje, tem ricos e pobres. Você chegou em que ano, querido? 84, governo Thatcher. Eu consegui ver a decadência do... Você chegou no ano a crise dos mineiros, já tinha acontecido, né? Não, eu peguei a greve Pegou dos a crise mineiros. Só... Eu até estava ganhando quase o dobro no final da crise. Porque a gente ganhava em dólar. A bolsa... aí a libra esterlina... Já foi para 1 a 1 quase. Mas, então, essa série de incertezas, de respostas e também de inseguranças, quase que leva o quê? Leva as pessoas a procurar certezas. E quando tu vai procurar ter certezas, cai muito a questão dogmática. Veja que... E aí vem esses pais salvadores, né? Essas figuras messiânicas, populistas. Veja, dizem que isso começou com a queda do muro, né? A queda do muro já era porque ali tinha um grupo na sociedade que quase endeusava um sistema. Esse sistema caiu, tu vai procurar outras certezas. E é interessante que muitas vezes o extrema-esquerda joga e vai para o extrema-direita. O que teve gente que foi para a extrema-direita saindo lá da extrema-esquerda. Exatamente. Tu vê que é busca de certezas. Eu tenho colegas... No mundo complexo. Inclusive, colegas da sua geração, talvez um pouquinho mais velhos que eu, inclusive alguns já morreram aqui da URGS, pessoas que eu amava de paixão. Eu não vou dizer o nome só para não... né? Que um deles, particularmente, que eu me lembro com muito afeto, que era professor nosso, também doutor pelos Estados Unidos, ele era trotskista. Na juventude fazia passeatas no Uruguai a favor dos os Tupamaros, e depois virou um trumpista. Sabe, exatamente. Busca isso. De certezas. São busca de certezas aí. Ocorre muito que o seu modelo, de repente, é visto que não está representando essa realidade e ele quer procurar outra certeza em vez de racionalizar e ver... E essa certeza não foi um pouco para essa coisa do endeusamento do mercado, né? Com a queda do Foi. Isso foi como um mercado, inclusive, que cresceu nessa geração aí que mais nova. É o anarcocapitalista. Sim, o anarcocapitalista. Que isso representa também não entender qual é o papel do Estado. Exatamente. Porque se não tem um Estado que vai ser a lei, vai ser regular, não é ser um Estado socialista. Sim. É regular a situação. Então, para que Estado? Exatamente. Aí você é contra o Estado. Exatamente. Bom, esse anarcocapitalista pegou pesado. Pegou pesado para alguns grupos, como se fosse solução que, na verdade, leva ao anarquismo. Tanto o anarquismo de esquerda e de direita dá na mesma coisa, né? Ainda bem que você mora em Porto Alegre, a gente pode chamar de novo. Tem umas perguntas muito fofas aqui que a nossa querida Pamela fez e que acho que nossos ouvintes estão loucos para saber também. Tá. Vou falar um pouco, digamos assim, agora um pouco menos cientificamente e mais romanticamente sobre Polo Sul. Polo Sul é a região antártica. Você teve 27 vezes lá. Conta pra gente, como foi a primeira vez que você chegou lá, ver tudo aquilo? Qual é a primeira impressão que você tem? A minha primeira impressão foi no Ártico, na verdade. Você foi primeiro pra lá? Eu fui primeiro pro Ártico para fazer meu doutorado, trabalho de campo, fui 2 vezes, e depois 27 vezes para a Antártica. Mas tem 2 coisas que te impressionam. No caso da Antártica, principalmente o tamanho, o isolamento, a cor, não tem cor, realmente tu tá com o branco. Uma montanha ou outra com marrom, e o deserto, que é um deserto polar. O céu é bem azul? O céu é bem azul. É limpo, é frio. O que impressiona muito... Tem uma frase, eu acho que foi o Almirante Byrd, é o nada no meio do nada. O nada no meio do nada. Pior só quando tu tem aquele fenômeno que a gente chama de whiteout, que é o branco total, onde tu tem nuvem, na verdade fog, né, neblina, e a luz vem e bate de tudo que é lado e você perde o horizonte. Meu Deus. Então você chegou a passar por isso? Sim, várias vezes. Uau. Você não sabe em cima, embaixo? Exato. Tu sabe por causa da gravidade. Da gravidade, só por causa da gravidade. Só por causa disso. Tu perde, então tu tem que... E eu já fiquei isolado só para ver como é que era. Então tu realmente está no... É uma sala, em vez de ser uma sala negra, preta, sem nada e sem som, se não tiver vento, é uma sala branca, toda branca.
Mas a luz é muito intensa? É muito intenso. Tem que ter óculos... Tá sempre de máscara. Sempre Senão, de máscara. Tu vê, tem cegueira... porque queima a retina, e aí tu vai ficar uma semana com a sensação de areia nos olhos. Diz que é horrível. Meu querido, uma coisa só para os nossos ouvintes. O Ártico, ele não tem uma massa sólida, né? Ele é, né? Ele tem nas ilhas, e na Groenlândia. A Groenlândia, né? E várias ilhas, mas o resto é um oceano. E a Antártica é um continente. É o contrário. O contrário. Tem o quê? Uns 14 milhões de quilômetros quadrados? Na verdade, hoje a gente sabe que é 13,8 milhões. Tá? Mas é 14 milhões de quilômetros quadrados, isso é 1,6 vezes o Brasil. Aí nós temos outro problema, a gente estava até brincando com terraplanistas e gente que não tem visão do mundo. Sabe que um dos grandes problemas, como nós trabalhamos na geografia, é que quantas crianças têm acesso ao globo na sua aula? Eles têm acesso a mapas, e os mapas são deformações do planeta, da esfera. Sim. Então, até as proporções são estranhas, até as proporções são deformadas, porque o globo está em cima do planeta, né? Então, interessante isso. Então vai a questão também de percepção da realidade. Mas tu estava falando do que a gente surpreende. As dimensões, certamente. Porque no caso da Antártica, realmente a gente pensa iceberg. A gente pensa em iceberg, o tamanho do icebergzinho que afundou o Titanic. Mas são que insiste. Tamanho de São Paulo, né? Tem coisa maior. Maior ainda. O maior de todos que nós já observamos no período de observação, 1986, tinha 230 por 90 quilômetros. Meu Deus. Tamanho da Bélgica. Tamanho da Bélgica. Então, eu digo, às vezes é quase dantesco, né? Porque tu chega... aí eu estava te falando da espessura do gelo, temperaturas muito mais frias do que o Ártico. Só para tu ver a escala das coisas. Eu estou na estação brasileira, que fica numa ilha, a temperatura média anual é menos 2,8 graus centígrados. Tropical, né? Tropical. A gente chama Ilhas das Bananas. Ilha das Bananas. Ali chega a cair menos 20 no inverno. Onde nós temos os modos científicos da URGS, INPE e UERJ, a temperatura média é menos 36, a sensação térmica cai a menos 40 ou menos, mesmo durante o verão. Nós tivemos que comprar roupas separadas do programa Antártico, porque aquelas que o programa Antártico é um ambiente muito mais quente, botas especiais. Tu está sempre vivendo em umas condições mais extremas e administrando para não fazer alguma situação, te colocar em situação de risco. Desde cuidar para não ter queimadura de frio e, principalmente, mais importante, é interessante, tem a hipotermia também, que é importante, mas sabe que um dos grandes problemas que eu já tive? Desidratação. Eu ia lhe pedir sobre isso. Por que a desidratação? Porque é extremamente seco. 2, tu não sente a necessidade de água, porque ainda mais nós que vivemos num lugar úmido. E, de repente, tu cai na desidratação. Tu tem que manter pelo menos 1,5 litro, 2 litros todos os dias, então tá tudo no estado sólido. Então, dentro da barraca cozinha, a gente mantém um panelão de água, de neve sendo derretida. Aquela água é potável? Sim, claro. Sim, esse é outro mito. É a água mais limpa do planeta. E isso tu tem uma alimentação adequada, o que falta na água... E qual é a alimentação básica, vocês lá assim? Olha, hoje tem aí vários mitos. São comidas de astronauta, comida... No começo das expedições científicas, na década de 1910, 1900, o pessoal tinha que levar muito enlatado, comida concentrada, tinha o famoso pemmican, que é uma mistura de carne seca com bolacha, etc. Hoje é a mesma comida que tu leva daqui. Principalmente congelados. No nosso ambiente. É incrível que lá onde está a estação brasileira não dá para trabalhar congelado porque derrete no verão. A Ilha das Bananas? Exato. Porque a 5 graus, 4 graus já começa a derreter tudo e a bicharada vem para cima. Assim, que bichos? Principalmente aves que cheiram longe. Pinguim não come isso. Se tu está acampado perto
de locais que não tem neve, né? Mas lá dentro da Antártica é um deserto. Porque se tu entra 10, 15 quilômetros na Antártica, não tem mais vida, né? Só micro-organismo. Nada, só micro-organismo. Né? E líquens aparecem em algumas montanhas. Qual é a temperatura mais baixa já registrada? Com gente, menos 88,9. Sem gente, menos 93. E se a gente considerar o efeito o wind chill, quanto será que estava? Bom, menos 93, nem sei. Será que baixou de menos 100? Menos 88 baixa de menos 100. Meu Deus, Porque... é uma temperatura inimaginável, é um frio inimaginável. É. Uma pessoa exposta a isso é morte rápida. Não, é congelamento da pele instantânea. Congelamento instantâneo da pele. Da pele. Então, na verdade, a partir que você passa da sensação de menos 40, começa a dar em menos de 1 minuto, congelamento da pele. Um frostbite, né? Como o frostbite é pior, porque o frostbite acaba congelando, inclusive, os capilares. E eu já tive uma experiência, aliás, na última vez que eu acampei. Sabe, quem já botou a mão no congelador e depois começa a aquecer é muito pior. Que é na hora que aquece e começa a recircular. Aí a dor? É uma dor, é violenta. Eu fiquei 15 minutos até aquecer a mão. E aquelas coisas... E Jefferson, qual é o maior prazer que você tem quando você está lá? Você já foi 27 vezes. Então, olha, tem várias coisas. Eu sou um líder de pesquisa, então, é claro, eu tenho muita satisfação nessa parte organizacional. Talvez... A língua franca é o inglês lá entre vocês? É inglês entre nós. Eu tive essa oportunidade única de coordenar agora não foi nem dentro da Antártica, foi no Oceano Antártico, uma missão de 57 cientistas de 7 países, 10 línguas diferentes. Mas lá, quando eu estou lá dentro, tem essa coisa de ter objetivos bem claros, mas tu está num ambiente que pouquíssimas pessoas tiveram. Que tu sabe que tu está na vanguarda da exploração humana. Ali o fundo do oceano e o espaço. Fundo do oceano. Mas ali pelo menos é mais barato. Não muito, uma missão dessas está nos custando no mínimo $500 mil. Meu Deus, eu ia lhe perguntar isso. E organizar é complexo? Organizar é complexo. No caso específico nosso, a gente não conta apoio da Marinha do Brasil, porque é dentro do continente, né? A 2.000 quilômetros do continente. Eu tenho que voar até lá, tenho que contratar aeronaves. Quem fornece esses aviões? Hoje, essas coisas de mitos, hoje tem duas companhias que trabalham com logística polar. O mercado deles não é nosso, evidentemente, não é os cientistas. O mercado deles é o turismo de aventura. Uau! Mas tem tanto turista para manter assim uma empresa funcionando? Tem 300 a 600 pessoas que querem escalar a montanha mais alta da lá? Antártica. Meu Deus do céu! Tem aquelas maluquices dos 7 picos. Aí tem gente que paga. Tem dos 7 está lá? Tá, claro, da Antártica. Tem assim, dos 7. Tem qual é a altura dele? Quase 5.000, 4.880. Meu Deus do céu. Só que isso equivale a uns 6.500 num lugar nos trópicos. Então lá em cima a temperatura é... A temperatura cai a menos 40, tranquila, no verão. No verão, que é quando eles fazem, né? Claro, não tem luz no inverno. Tem gente que paga uma fortuna, $60 mil, para passar 4 horas no Polo Sul geográfico. Meu Deus. É um universo paralelo. Tu começa a ver paralelo. Tu começa a ver os super ricos. Tu te assusta. O que para mim é bom, porque eles me dão um desconto de 50%. Você já fez isso? Já esteve lá no Polo Sul? No Polo Sul eu fui numa expedição, foi a primeira travessia latino-americana científica que eu fiz com os chilenos, com o pessoal do Instituto Antártico Chileno, também com o exército chileno. Nós fizemos 2.600 quilômetros. Meu Deus de trator. Eu vou te dizer, a 20 quilômetros por hora. Inacreditável. 2 meses, a gente foi até o Polo Sul geográfico. Você ficou 2 meses lá na Antártica, nessa viagem, né? Só na viagem. Acampando todo... A gente ia avançando, era um trailer junto, né? Um trator que puxava 3 trailers, menos mal, que dava para dar um aquecimentinho. Aí tem os aspectos especulares. Nós chegamos... No Polo Sul, que tem a estação Amundsen Scott, o gerente nos... Cadê os outros veículos?
Aí eu olhei, não, é latino-americana, só tem um veículo, que eles vão de comboio, nós estávamos em um só. Aí acabamos tendo que ficar uma semana no Polo Sul Geográfico dentro da garagem, arrumando o trator. Essas coisas. Tava com vazamento de fluido. A expedição latino-americana. Mas deu tudo certo, a gente coletou. Até hoje eu estou analisando amostras de 2004. Uau! Mas você diz assim pela complexidade? Pelo número de amostras que nós Pelo número que vocês tiraram. Nós saímos furando uma amostra a cada 10 quilômetros, depois um furo de 40 a 50 metros a cada 200 quilômetros, e assim viemos todo o trajeto. Quando termina uma expedição como essa, fisicamente você está exausto? Sim. Emagrece? Emagrece. Uau. Essa é a vantagem de não ir para a estação. Estação tu tem cozinheiro, tem aquecimento, tem festa. Tipo, é um resort na Antártica. Tu trabalha no teu cotidiano 8 a 12 horas, se tu for sério. No acampamento, tu tá dedicado 100% ao trabalho. Tu pode fazer uma jantinha, pode ter uns dias, tem um whisky, um vinho que a gente leva, é claro. Mas olha como é o nosso cotidiano. Tu acorda, é o pior momento do dia, porque tu tem que sair do saco de dormir, o saco de dormir está aos 36 graus, lá fora dentro da barraca está menos 10. Lá fora pode estar... Dentro da barraca está menos 10. Meu Deus. Mas menos 10, sem vento... é tranquilo. É tranquilo. Aí tu sai. Pode estar ventoso, pode estar com nuvem. Nuvem, o vento, a sensação cai logo para menos 30, menos 50. E normalmente venta na Antártica? Depende do local. Do local. Tá? Quanto mais para o interior, menos vento. Menos vento? Menos vento. Certo. O lugar pior é onde está a estação brasileira, na periferia da Antártica. Aí tem ventos de 200 km por hora. Pelo amor de Deus. É Hurricane Force, né? Como dizem quase. Tem lugares que tem Hurricane Force, mas não é de furacão. Mas aí tu acorda. Café. Bum. É claro que tem dias que tu fica... Eu já fiquei 10 dias dentro das barracas. Sem sair. Só andando da barraca dormitório para barraca cozinha, banheiro, cozinha, para lá. Porque se tem nuvem baixa, fog... O fog é parado, sem vento, tá ok. Mas se tem vento, devasca, tu não consegue trabalhar. Nós trabalhamos na rua. Mesmo furando, é uma barraquinha que tem a perfuradora dentro. Aí você vai. Mas o dia tá bom? Tu tomou café, fez a refeição, pum! Vai né? Pro campo. Pro campo, se é o geofísico, vai botar os seus equipamentos para medir gelo, etc. Nós vamos para uma barraca que não pode passar de menos 10, porque senão já o instrumento já começa a absorver energia solar e o calor, e aí derrete o meu gelo. Aí a gente começa a furar, fica lá, dá uma paradinha 1, 2 horas da tarde, toma tem um lanche ou um almoço, volta para o trabalho. Se o dia estiver bom, muitas vezes a gente trabalha 16 horas, 18 horas, porque ainda não tem noite, né? Não tem noite. Tu tá com 24 horas, aí tá exausto, janta e direto para a cama, direto pro... assim vai 50, 60 dias. Uau! Porque tu tem que, no início, primeira semana tu tá montando toda a infraestrutura e a última semema tu tá desmontando. Desmontando toda a infraestrutura. E nós temos esses dois modos que a gente tem que abrir, descavar, porque a neve acumulou e muitas vezes ao redor desse modo, que são 2 containers, que nós temos em 2 lugares diferentes, estão 600... Bom é as escalas, né? Então, 2 módulos nossos estão 600 quilômetros de distância e não tem nada nesses 600 quilômetros. O nosso médico mais próximo está a 500 quilômetros num acampamento grande. Quando você diz nosso, é desse grupo aqui que trabalha dentro da Antártica. Da Antártica. Tá? Que é parte do Programa Antártico Brasileiro. Que é parte. E na URGS, então, a gente está na vanguarda? Sim. A URGS tem o Centro Polar e Climático, que é o único centro institucionalizado de pesquisa polar no Brasil. E nós lideramos toda a pesquisa no interior da Antártica. Então, a pesquisa glaciológica, geológica, no interior da Antártica e geofísica, tudo liderado por nós. E também de química atmosfera. Tem outros grupos, é claro, nós somos mais de 23 universidades hoje, trabalhando no oceano, fazendo oceanografia, no navio,
Maximiano, na estação, principalmente biologia. Tem algumas pessoas que trabalham com geofísica espacial, ozônio, etc., que são equipamentos parados. Aí eles podem ficar na estação. Mas quando nós entramos nas geociências, nós estamos em movimento. Tem que ir para o campo, né? Tem que ir para o campo. Acampamentos, módulos isolados e deslocamento com motos de neve ou com trator. Então tem sim, tem um aspecto lúdico. Deixa eu fazer 3 últimas perguntinhas sobre as suas experiências no Polo Sul. Uma é bem boba, mas me veio a curiosidade. Como é que funciona o banheiro? Vocês não podem deixar detritos lá, né? Não podemos, mas a gente só tira o sólido. Tá? Certo. Porque o líquido, geralmente, a gente faz um poço e urina, não tem problema nenhum. Nesses acampamentos. Se for na estação, tem todo um processo de purificação da água para jogar no... Tem filtros, tem tudo aquecido, porque não congela, não pode congelar. E, inclusive, todos os resíduos sólidos humanos, como tudo mais, é retirado. No acampamento, a gente retira tudo também, menos a urina. Porque aí o volume seria muito grande, porque a gente vai sair de avião de lá, imagina. Sim, o avião. Mas o avião leva, assim, um cocôzinho. Bem grande o volume, Bem imagina grande 60 dias. Então tem isso, a gente tem que... O protocolo ambiental da Antártica impinge isso. E tudo que a gente consome, lixo, etc. Tem que trazer. Tem que trazer e sair fora da região do tratado. A segunda seria... Você passou por alguma situação de perigo nessas vezes? Já. Uma que você lembra assim? Não, já 2 vezes eu caí em fenda, mas eu estava acordado. Você não estaria frito? Não, eu perdi... Bom, são 40 anos de carreira, eu perdi 2 colegas, é até pouco. Meu Deus. Mas professores universitários? Um professor lá da Universidade do Maine e o outro era meu colega de sala de doutorado. Ele faltava 3 meses para ele defender, ele foi numa expedição russa. E naquela época a gente só recebeu um telegrama, né? E o corpo 3, 4 meses depois. Deus do céu. Isso pode acontecer, é um risco. É um risco da profissão, que nem piloto de Fórmula 1, que nem... Piloto de avião. De avião, quem trabalha com explosivos. Mas tu tem que ter uma metodologia e não correr riscos. Os protocolos têm que ser rígidos. Eu até brincava com os alpinistas, que o alpinista vê uma fenda, o que ele quer? Eu vou atravessar, eu sou pioneiro. Não, 1 quilômetro para lá não tem mais a fratura, eu quero fazer pesquisa, eu tenho família, etc. Sim, etc. Não quero dar aqui o macho grande. Exato, é bobagem, não é o nosso objetivo, não é aventura. E qual foi a outra pergunta? Não, e a última dessa que essa é uma curiosidade pessoal minha. Pessoalmente, como pessoa, você nos seus momentos de solitude, ricos lá na Antártica, vendo aquela imensidão, aquele mundo completamente diferente, que efeito na tua formação, que efeito, a palavra psicológica é superficial, mas que efeito espiritual? Vamos colocar assim. Não, tu quer colocar, para mim está bem claro, eu acho que faz parte do amadurecimento intelectual e espiritual aceitar nossas limitações, saber que nós temos sérias limitações e isso implica, quando tu chega nesse ponto, é aceitar o outro. Fantástico isso. Aceitar a limitação dos outros. Por isso que eu fico muito triste do que está acontecendo no mundo agora, que é basicamente isso, é não um entendimento próximo. Exatamente. Que como todos tivessem que pensar iguais. Maravilhoso. Como todos tivessem que ter uma postura ideológica extremada. Não é assim que funciona. Isso só leva ao que a gente teve no passado. A coisa mais assustadora que nós estamos vendo agora é que nós não aprendemos nada com o século XX. Exatamente. Nós não aprendemos nada com o século XX. Exatamente. Ai, gente, maravilhoso, Jefferson, maravilhoso. E agora também fiquei curioso, antes das 2 últimas. Você tem alguma dica para a gente de algum livro que você ache interessante para um leitor leigo, né? Eu ia perguntar sobre exatamente esse universo antártico, né? Mas assim, a gente falou tanto também desses aspectos que eu achei tão ricos, dessas intolerâncias que a gente tem no mundo de hoje, dessa falta de diálogo. Que tipo, tem algum livro que você recomendaria pra gente, tanto de um tema como do outro? Tem uma série de livros que eu não tenho de cabeça que abordam a questão de desinformação, a questão de polarização e também, cada vez mais, que está ligado à desinformação, como é que está se criando todo esse aspecto de
de polarização e notícias falsas, etc. Eu recomendo que se faça... Que se leia sobre isso. Né? Porque, inclusive, aí eu vou falar, tem um livro sensacional sobre como foi construído o processo de negação das mudanças do clima, que é Os Mercadores da Dúvida. Os Mercadores da Dúvida. A nossa equipe vai montar um efeito especial e vai aparecer ali lá. Os Mercadores da Dúvida. Esse, eu não sei nem se foi publicado em português, é The Merchant of Doubts, que é o seguinte... É como se contratou as mesmas empresas que fizeram campanha tabagista, negando que tinha problema para a saúde durante 30 anos, a indústria mais retrógrada de óleo e gás dos Estados Unidos e alguns grupos think tank da extrema-direita contrataram eles. Exatamente com essa ideia. É criar dúvida eles sobre são especialistas em criar dúvida. São especialistas. Isso esse livro eu recomendo. Agora, se nós entrarmos no universo da Antártica, eu acho que algum livro sobre a expedição Shackleton, porque ali mostrou liderança em situações extremas, até um exemplo para liderança extrema de sobrevivência. Ela ocorreu... É a última, na verdade a penúltima do Shackleton ocorreu entre 2014 e 2017. Quando eles naufragam, o navio Endurance afunda, comprimido pelo gelo, e mesmo assim escapam todos. Mas deve ser fascinante. É fascinante essa história, é uma daquelas clássicas histórias de sobrevivência. Mas tem outros, tem histórias muito extremas. No Ártico tem até histórias de canibalismo, tem a famosa expedição do Franklin, que desapareceu todo mundo, 2 navios. Que época? 1845. E aí os 2 navios mais modernos desaparecem procurando a tal de passagem do Noroeste, que é a passagem que hoje está se abrindo, né? Com o aquecimento. O aquecimento, né? O gelo o derretimento do gelo está tornando real a tal passagem, né? As passagens, tanto mais ainda a do Nordeste, e está mudando. É o sonho dos grandes descobrimentos. Sim, né? dos grandes, exatamente. Então, esse eu recomendo. Vocês nunca chegaram a ter que praticar canibalismo, né? Não. Comer um PhD, não, um PhD assado. Geralmente tem uma coisa. A gente sabe por... Bom, primeiro não tem caso nenhum na Antártica. Tá? Esses casos foram tudo no Ártico. Foram todos no Ártico. Exato. E a gente brinca que, sabe, sempre é o mais saudável que vai primeiro, morre primeiro. Exato. Porque o mais saudável não tem camada de gordura, e perde muita energia. Que é tudo questão de balanço energético também do corpo, de se alimentar bem, para não cair em hipotermia e não... Eu me lembrei agora, querido do Churchill, que ele estava numa visita na época da guerra no norte da África, quando os alemães ainda não tinham sido derrotados, e aí tinham uns soldados bem magrinhos. Ele disse assim: você não serve nem para comida para os seus colegas, assim, tão magrinho que ele estava. E, meu querido, e as 2 últimas, então? Tá bom. Que manchete você gostaria de ver amanhã no jornal, se você pudesse escolher? E o que é que você acha que a gente poderia fazer na simplicidade do nosso dia a dia? Não nenhuma grande coisa, mas nos nossos atos cotidianos, para tornar o mundo um mundo mais amoroso, com mais compaixão, mais humano. Olha, de mensagem nesse momento do mundo, eu gostaria de uma mensagem de podermos sentar na mesa e discutirmos as nossas, entre aspas, verdades. Ótimo. Fantástico. Porque se não houver isso, nós vamos ver o que está acontecendo, né? Exatamente. Voltamos a bombardear um ao outro. Exatamente. Justificar isso com diferentes explicações. Exatamente. Que são mentiras, algumas Exatamente. Usando a religiosidade, outros usando ideologias, etc, etc. Exatamente. E quanto ao tornar o mundo mais amoroso, nas nossas práticas cotidianas, como pessoas, como... Começa pelo respeito do outro, mas eu acho que, já que a gente está falando da questão ambiental, tem 2 práticas que nós temos que fazer. Primeiro, é claro, que a gente tem que cuidar da nossa casa. E a nossa casa, tanto a casa pessoal, mas a casa... planetária, coletiva. Planetária. A casa, nós temos processos que são decisões individuais, tanto de consumo, tanto de cuidado de rejeitos, quanto cuidado do outro.
do termo da nossa casa, o planeta Terra, nós temos que ter ações políticas. Nós temos que nos envolver politicamente. Eu espero que as pessoas aprendam que não existe não se envolver politicamente. Toda ação é política, né, que a gente toma, mas senão tá muito triste o que nós estamos vendo. Muito triste. Seus colegas nos Estados Unidos estão preocupados com essa questão extremamente. Nós e em vários. É interessante, né, nesse momento que alguns países estão se abrindo para a ciência, sabem que o seu futuro é baseado na ciência e tecnologia. A China está entendendo isso. Não é só a China. Até o Vietnã está contratando gente. Nem se fala Japão, Austrália, Alemanha. Enquanto outros países, que nem os Estados Unidos, estão se autodestruindo. A gente sabe disso. Porque um dos grandes problemas é eles perderem o que foi o imigrante. Né? Exatamente. E o imigrante tem um visto especial, que é o para imigrantes de alta competência, que sempre foi isso que construiu toda a ciência norte-americana. Que foi a base até da grandeza deles. Foi a base da grandeza deles. E então... Não, é incrível. Né? Incrível. E eu fico muito triste com isso. E a mesma coisa que a gente pode dizer para o Brasil. O Brasil vai ser um país de commodities? Exato. Só? Para o resto da vida? Exato. Acha que o agro vai resolver o problema? Exatamente. Já tem estudos. O momento que os chineses conquistarem toda a África, que eles estão comprando tudo, e começarem a plantar, o agro vai ser ameaçado. E vai perder o seu cliente. Deixarem de... E mais uma vez, ou seja, a gente precisa investir em pesquisa e tecnologia. Pesquisa em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente não cria valor agregado sem isso. Não cria. Não existe valor agregado sem isso. Meu querido Jefferson, foi um prazer gigantesco, viu, ter você aqui. Prazer foi meu. Maravilhosa a conversa, viu? Ela se desdobrou para uma série de campos. Tem um monte de coisa para falar e foi o que eu te falei. Eu acho que esse processo todo de negação, de fim de iluminismo, é quase uma volta à Idade Média. Exato. Né? Eu me sinto assim às vezes. Eu me sinto assim às vezes, literalmente. Então eu me despeço aqui de vocês, gente. A gente vai fazer umas fofocas em off agora, viu? Qualquer coisa eu volto com a fofoca aí com vocês. Um beijão bem grande e até o nosso próximo Stefanadas.